Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí, a nossa quinta aula sobre geometria analítica, onde a gente vai fazer mais construções no plano cartesiano, onde a gente vai analisar mais subconjuntos do R2, que vai ser basicamente subconjunto de pontos, tá? Vai ser um lugar geométrico definido por pontos, pessoal. Então a gente vai definir esse ponto e vai definir pontos semelhantes a ele, que vai ditar a mesma regra que a gente vai querer. E para isso, pessoal, a gente vai precisar de todos os recursos que a gente já estudou, principalmente sobre a parte de reta, distância de ponto a reta, distância de ponto a ponto, reta perpendicular. A gente vai precisar de todos esses aparatos aí que a gente viu durante o conteúdo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho um ponto F, e eu tenho uma reta D, tá aqui a reta D, ponto F aqui, e eu posso pegar esse ponto F onde eu quiser, posso colocar ele onde eu quiser aqui no meu plano cartesiano, tá? Posso diminuir aqui a escala do meu plano, posso colocar onde eu quiser esse ponto. A mesma coisa dessa reta, posso pegar essa reta e colocar onde eu quiser. Ela não precisa ser paralela ao eixo X igual tá aqui, gente, ó. Ela pode ser qualquer reta aqui do formato que a gente estudou, qualquer inclinação aí. Pode ser crescente, decrescente, de qualquer jeito. Eu só peguei ela paralela ao eixo X aqui, por quê? Para ficar mais fácil a nossa construção de início, tá bom? Mas depois a gente vai ver que a gente pode mudar um pouquinho nessa reta de lugar, certo? Então vamos lá, qual que vai ser o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer isso daqui, ó. Escolher esses pontos P, de tal forma que a distância de F até esse ponto P seja a mesma distância desse ponto P até D, que é a reta. Certo? Então a gente quer ditar essa regrinha aqui, ó, pessoal. Distância de F a P é igual a distância de P a D. Então a gente quer criar esse ponto P, certo? Esse é o nosso objetivo. Beleza. A primeira coisa que a gente coloca em mente é que distância de ponto a ponto é tranquilo. Eu posso pegar um ponto aqui e definir um segmento que ligue outro ponto e daí o comprimento desse segmento vai ser a distância desses dois pontos. Agora, quando eu falo distância de ponto a reta, o que eu tenho que fazer? Traçar um segmento perpendicular desse ponto até essa reta e medir o comprimento desse segmento perpendicular a essa reta, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aí, eu vou construir, pessoal, uma reta perpendicular a D, certo? Por que eu construí essa reta? Porque qualquer ponto que eu coloque aqui, o segmento desse ponto até a reta D, passando por essa reta, vai ser a nossa distância, E eu vou colocar um pontinho aqui, ó, um pontinho C, só que vai me servir como comando, tá, para mim andar com essa reta. Por quê? Eu quero calcular a distância de um ponto que está aqui até essa reta, de um ponto que está aqui até essa reta, e assim por diante, certo? Do ponto que está aqui até essa reta. Beleza. Então, os pontos da distância aí de D até o ponto P vai estar pertencente a essa reta aqui, perpendicular, certo? Beleza. Então, o próximo passo que a gente vai fazer aí vai ser o seguinte: eu vou definir o pé da perpendicularidade dessas duas retas, Ou seja, é esse ponto de interseçãozinho aqui, ó. Vou chamar ele ponto Q, tá bom? Só a nomenclatura, tá, pessoal? Então, esse daqui é o ponto Q. Agora eu vou fazer a ligação, vou ligar dois segmentos de F a Q. Então, vou fazer esse segmento S aqui, que vai ser o segmento que liga esses dois pontos. Bom, ele não influencia em nada do que eu quero, porque eu quero essa distância de F até Q não vai igual a distância de Q até D, Até porque a distância de D até Q aqui é zero, Então, esse segmento aqui só vai fazer parte da nossa construção. Por que eu fiz esse segmento? Para fazer essa reta mediatriz. Lembra que é reta mediatriz, pessoal, lá do ensino básico? É uma reta perpendicular a esse segmento S, tal que fica bem no meio dela, tá? Vai ser a gente faz um ponto médio aqui de Q até F e faz uma reta bem no meio aqui, perpendicular a esse segmento, que vai ser exatamente essa reta, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um segmento que liga de F até esse ponto de interseção aqui, ó, que vai ser esse segmento H, certo? E vou fazer um segmento aqui, ó, que liga desse ponto de interseção até aqui, que vai ser o segmento I. Beleza. Agora vocês vão entender o porquê que eu fiz esse triângulo. Tá vendo que tem dois triângulos aí, e um triângulo maior, Na verdade, três triângulos. Ó, olhando para esse triângulo maior aqui, pessoal,
a gente tem três lados, e daí a gente quer provar que o quê? Que esses dois lados aqui, ó, I e H, eles são iguais. Para isso a gente vai ver aqui esses dois triângulos. Então olha esse triângulo pequeno aqui. Esses dois triângulos pequenos, na verdade, né? A altura deles são iguais, porque na verdade é o mesmo segmento, né? Esse segmento aqui é igual para os dois triângulos. Esse segmento e esse segmento também são iguais, porque eu peguei na metade deles, né? Então a gente tem a altura e a base igual desses dois triângulos. E esse ângulo aqui é de 90 graus, porque essa reta que eu peguei é a mediatriz, então a mediatriz dita um ângulo de 90 graus. Então esses dois triângulos eles são equivalentes, né? Se esses dois triângulos são equivalentes, então esse lado H e esse lado I são iguais. Mas vamos ver quem que são esses segmentos H e I aí, ó. A gente viu que eles são iguais. Então eu vou tirar algumas construções aqui, ó. Só para a gente determinar aí quem que é H e I. HI é uma distância de F até um ponto e desse ponto até Q, que na verdade que é o pé da perpendicularidade, ou seja, desse ponto até D. Então esse ponto vai nos ditar a mesma distância que eu tenho aí. Então, sei lá, eu chamo esse ponto de P, que é o que eu queria, né? Então quer dizer que a distância de F até P é igual à distância de P até Q. Certo? Beleza, construí um ponto que eu queria, né? Tá satisfazendo isso daqui. E observem, pessoal, eu construí esses dois segmentos, essas duas distâncias, apenas com construções geométricas. Eu não fiz nenhuma continha, não fiz nada analítico, nada algébrico, tá? Só com construções geométricas, certo? Então, agora vamos definir outro. Para eu definir outro, o que eu vou fazer? Vou colocar essa reta perpendicular em outro lugar. Ou seja, esse comandinho você vai me oferecer isso. E primeiro eu vou fazer com que exiba o rastro. Ou seja, esse ponto aqui ele vai ficar fixo e vai dar para me enxergar se eu for em outro ponto. Olha. Então eu estou mudando aí esse ponto de lugar, mas esse segmento H e segmento I, eles ditam, né, a mesma distância. E olha aí, ó. Está formando exatamente esse conjunto de pontos. Então, independente se o H e o I são pequenos ou grandes, eles são iguais. E é o que eu queria. É o que eu queria fazer para isso daqui. Certo? Então, observem a construção que a gente fez, né, para chegar nesse conjunto de pontos vermelhos aí. E bom, pessoal, esse conjunto de pontos ele é chamado de parábola, né? Então, é o que a gente vai estudar de agora em diante aí, né? É a primeira cônica que a gente estuda, né? Esse é chamado de parábola, né? Uma construção no plano cartesiano, certo? Que tem algumas propriedades interessantes. Beleza. E para a gente construir essa parábola, o que a gente precisou? Desse ponto F. Então esse ponto F ele é especial, tá? Ele é chamado de foco. E dessa reta, né? Que eu chamei de D. Essa reta também ela é especial, então ela é chamada de reta diretriz, certo? Então o foco e a reta diretriz vai nos ditar quem que vai ser a nossa parábola. Beleza. E tem outros elementozinhos que também vão ser importantes, tá, pessoal? Esse ponto P aqui, na verdade, é um ponto genérico para qualquer ponto da minha parábola, tá? E desses pontos da parábola eu tenho um ponto específico, né? A menor distância aí, né, de F até P e de P até D vai ser exatamente quando eles são colineares, né? Ou seja, o GeoGebra não quer deixar ele fazer não. Mas ele vai ser uma reta aqui, ó, certo? Então aí o P ele vai estar exatamente na reta que liga F até Q aqui. E essa distância, esse ponto, na verdade, ele vai ser chamado de vértice, né? Vai ser o vértice da minha parábola. O vértice da parábola é um ponto da parábola, que vai nos ditar a menor distância de F até esse ponto e desse ponto até D. Certo? Bom, pessoal, então a gente fez essa construção geométrica da parábola, que era o nosso objetivo. E na aula que vem, no próximo vídeo aí para vocês, a gente vai fazer as construções analíticas da parábola, certo? Como assim, professor? A gente vai ditar como que vai ser a cara desses pontos, né? Já que são pontos que têm duas coordenadas, então a gente vai definir uma equação com duas variáveis, certo? E essas duas variáveis vai ditar igual a reta ditava, né? Igual a equação da reta ditava uma reta, vai ter uma equação da parábola que vai ditar essa parábola aqui. E como que a gente vai construir? Qual que é a formulazinha da distância de dois pontos? A raiz quadrada do quadrado da diferença da soma das coordenadas, né?
que é o Teorema de Pitágoras, que é igual, como que é a formulazinha da distância do ponto até uma reta? A gente também sabe, né, que é A vezes o x do ponto, né, mais b vezes o y do ponto, mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, e tira o módulo disso. Beleza? Então a gente vai fazer com que essas duas formulazinhas aí igualem, né? E a gente vai construir essa reta. Então a gente vai colocar pontos genéricos para f, tá? Uma equação genérica para d, tá? Desde que seja fácil, só para a gente visualizar quem que vai ser essa nossa equação. E daí, quando a gente conseguir visualizar essa equação da parábola, a gente vai conseguir fazer muitos exercícios que vai facilitar a nossa vida aí nessa parábola, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é uma parábola com que esse vértice aqui, ó, fique na origem, tá? E depois a gente faz a outra equação para quando esse vértice estiver em outro lugar. Então a gente vai querer esse tipo de parábola aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Senão eu vou colocar mais ou menos aqui. Então ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Exatamente. Então a gente vai querer esse tipo de parábola aqui, ó. É uma parábola que vai estar exatamente com o vértice na origem, tá? Eu vou construir ele primeiro. Na verdade ele vai ser um pouquinho menor, né, eu acho. Mas não tem importância aí não. Vou fazer assim, ó. Continua com o vértice ali na origem, né? Essa menor distância aqui está na origem. Bom, então a gente vai fazer a construção dessa parábola. E, obviamente, depois a gente faz a construção de qualquer outra parábola, né? Observe aqui que eu não, independente de onde está meu f e onde está minha reta, a gente vai conseguir construir uma parábola. Eu acho que ela vai ser diferente, né? Ó, essa parábola aqui vai estar com cavidade para baixo, tá? Então, olha aí. Sempre quando minha reta estiver acima do meu ponto, essa concavidade ela vai estar para baixo, olha. Ah, e você falou que, professor, você tinha falado que a minha reta ela não precisa necessariamente ficar paralela ao x, não precisa. Tá, eu fiz 2 pontos aí que eu determinei essa reta, né? Eu posso mudar eles também de posição. Posso fazer uma reta assim. Então olha aqui o que vai acontecer. Eu vou ter uma parábola ainda. Só que essa parábola não vai estar bonitinha igual a gente está acostumado. Mas é uma parábola, né? Se tiver uma parábola aí paralela ao eixo y, né? Como que ela vai estar? Vai estar exatamente assim, ó. Né? Posso colocar assim para vocês visualizarem melhor. Bom, então o que vai ditar aí basicamente uma parábola é essa reta diretriz e esse foco, né? Certo? Então sempre aí a gente vai trabalhando aí. E a gente viu parábola, pessoal, sempre, né, olhando a função do segundo grau, né? Não tire isso da cabeça. Isso é verdade, né? A gente viu lá no ensino básico que uma equação de segundo grau dita uma parábola, só que não dita todas as parábolas, né? Então a parábola ela não pode ser definida como uma função. Até porque essa parábola aqui em vermelho não é uma função, né? Se a gente pega, por exemplo, esse ponto menos 5 aqui no x, observe que tem 2y referente a ele, e isso não é função, a gente sabe que isso não é função, né? Então, já amplifica mais a nossa mente, né? Para a gente não focar muito em função do segundo grau quando a gente falar em parábola. Uma função do segundo grau é uma parábola, mas nem toda parábola é uma função, tá? Então, beleza, pessoal. Então, até na próxima aula, onde a gente vai ver aí, basicamente, as construções analíticas dessa parábola.